Shalom, amados, graça e paz. Estamos voltando para mais um programa Palavras de Vida e durante essa semana nós vamos estar tratando de um assunto que diz muito, fala muito a respeito da minha família e da sua família, diz respeito a cada um de nós como pessoas do nosso relacionamento com Deus. Durante essa semana eu quero trabalhar com você algo que Deus tem falado muito no meu coração, que é a necessidade de nós rompermos com a indiferença. Ser indiferente significa não prestar atenção, não dar o valor devido. Ser indiferente significa negligenciar. Ser indiferente significa não se posicionar em um determinado momento em direção à sua família ou em direção a uma situação que envolve aqueles que estão ao seu redor. Nós podemos ser indiferentes a situações globais. Nós podemos ser indiferentes, por exemplo, à questão da ecologia. Nós podemos ser indiferentes à questão do aquecimento global. Nós podemos ser indiferentes com relação à violência da nossa cidade. E podemos ser indiferentes com relação às coisas dentro de nossa casa. Podemos até ser indiferentes com relação a Deus. Esse é um problema silencioso. Esse é um problema que não dá muito sinal de que ele existe, até o dia em que ele se levanta e ele aponta os seus sintomas. É como uma terrível doença que chega e que alcança as famílias, simplesmente já dizendo, cheguei, e aí quando se olha, o filho está com problemas de relacionamento com os pais, já profundamente complicado, quando se olha já se existe um histórico de drogas, quando se olha já se existe uma situação que fica muito difícil de ser remediada. A indiferença, ela vai causando e trazendo sobre a família um mal terrível. A Bíblia nos diz que a indiferença pode ser até em relação a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tem pessoas que quando escutam a voz de Deus se tornam indiferentes à voz de Deus e acabam endurecendo o seu coração e tornando o seu coração distante daquilo que é a vontade de Deus. A Bíblia nos fala, e essa semana eu quero falar com você sobre isso, sobre uma família, a família de Davi. Davi foi um grande rei, foi um homem maravilhoso, um homem que submeteu a Deus, foi um adorador. Mas Davi permitiu dentro da casa dele, em um momento da vida de Davi, da história de Davi, Davi virou o foco da sua vida, e ele permitiu dentro da sua casa a entrada da indiferença. Ele não olhou para os seus filhos, ele não olhou para o que estava acontecendo dentro da sua família, e o mal foi se instalando sorrateiramente dentro da sua casa, resultando no estupro de uma filha e na morte de 2 filhos. Isso é o resultado de uma vida de indiferença, da falta de posicionamento de um pai, da falta de posicionamento de uma mãe. Quero convidar você a, durante essa semana, estar comigo nesse estudo maravilhoso sobre a indiferença. E para o dia de hoje, eu quero introduzir essa palavra, lendo com você 2 Samuel capítulo 13, versículo 21, que diz assim: e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu a ira. Essa foi a reação de Davi quando soube que Absalão, que o seu filho Aminon havia estuprado a sua irmã Tamar. A Bíblia nos diz em Levítico que aquele que tal coisa faz deve ser punido com a morte. A única reação de Davi foi se irou. Muita coisa está acontecendo dentro das casas, muita coisa está acontecendo dentro das famílias, e às vezes nós simplesmente ficamos tristes, ficamos preocupados, nos iramos. E onde está a posição? Onde está o comprometimento? Onde está o confronto? Onde está a palavra que vai mudar uma história? Falo como pai de 3 filhos e como pastor de uma igreja de milhares de pessoas. Que você precisa entender que o tempo não resolve, que a raiva não resolve, que a tristeza não resolve, fazer biquinho não resolve. O que resolve é o confronto. Nós temos aqui um pai que se viu diante de uma situação familiar terrível e que não tomou posição. Por causa dessa ausência de posição de Davi, toda a sua família, inclusive o seu reino, entrou em laço de morte. Amado e amada, durante essa semana, como eu já disse, nós vamos estar estudando os detalhes dessa história triste
dessa triste história familiar. E eu quero desafiar você a tomar uma posição. E ao fim dessa semana, ser alguém que observa situações, seja na célula, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, onde for, e sabe como lidar com elas. Shalom, que Deus te abençoe. Amém.